Agora, falando em incertezas, né, está lá a turma de Dilma Rousseff com uma pulga do Sim. tamanho de um elefante atrás da orelha e pensando como pagarei as contas que não paguei. Sim. Como vou fazer com o que é ilegal hoje seja legal amanhã. E aí mandou lá uma lei para o Congresso, que é uma lei que diz assim, vocês peguem a lei de responsabilidade fiscal, rasguem, né, jogar tudo fora, e a gente faz um outro negócio que daí faz com que não tenha meta de superávit, e superávit vai ser o que a gente disser que é. E déficit também vai ser o que a gente disser que é. E também pode trocar de nome. O que é déficit pode virar superávit. E diz assim pro Congresso, ó, rapidinho vocês aprovem isso logo, porque tem só até o dia 22, porque depois o Congresso entra em recesso, né? E aí pede urgência. Para pedir urgência, né, isso significa que o projeto tramitaria em 45 dias. E não dá mais tempo. Aí tem que fazer uma outra manobra para que o processo de urgência seja ainda mais urgente. Que confusão é essa, Vila? Que confusão. E que preço isso pode custar? E que preço isso pode custar. Ou seja, a Dilma algumas vezes lembra a Cristina. Ela pensa que aqui é Argentina, aqui não é Argentina, ela está confusa e tal. Na Argentina pode tudo, muda as estatísticas, o que é crescimento negativo vira crescimento positivo, o que é uma inflação de 50% vira uma inflação de 15%, pode fazer tudo e tal. Aqui não, aqui por todos os defeitos que nós temos, e temos muitos, as instituições funcionam muito melhor do que na Argentina. E o Congresso, com todos os defeitos que tem, é muito melhor do que o Congresso argentino, portanto ele tem uma história, o Congresso, e as pessoas têm uma história. Então achar que ela vai impor pela goela do Congresso essas medidas, eu creio que isso não vai ser dessa forma. Que é possível recentemente fazer certas mágicas, já fizeram tantos, podem fazer, mas vai ser uma desmoralização. Agora, por outro lado, caso isso ocorra, o PMDB, principal partido, que controla as duas mesas diretoras da Câmara e do Congresso e do Senado, vai querer cobrar um preço. O problema é que a sociedade agora, veja como uma coisa complicada, está muito mais atenta. 51 milhões de pessoas não engolem com facilidade o que o governo fazia anteriormente. E os parlamentares, apesar que nós estamos terminando a legislatura, o governo tem ampla maioria, vão gritar os parlamentares da oposição. Portanto, é uma situação muito complicada que pode terminar na justiça e o que mostra como esse governo é irresponsável. É um governo antirrepublicano. O governo Dilma é o mais corrupto da história do Brasil. Não há presidência nenhuma, desde o Deodoro da Fonseca, em 1889, até hoje, que tenha tantos escândalos de corrupção como o governo Dilma. Mais que Lula. Mais que o governo mais que o Lula. Ganhou. Em 4 anos ela ganhou. Porque ela virou de mensalão para petrolão. Para petrolão. Né? Você vê, é tudo no aumentativo e tal. E a incompetência administrativa da Dilma, porque ela se julga que ela sabe economia. Ela falsificou o currículo. Ela disse que era doutora em economia. Mentira. Ela era bacharel em economia. Em qualquer país do mundo, a falsificação levaria o fim da carreira política. Aqui não. Foi visto como um mero problema na hora da digitação e tal. Em suma, ela está levando ao país, quer dizer, além de ser o governo mais corrupto da história, em termos econômicos, é o governo mais desastroso. Consegue ser pior do que aqueles dois já citados aqui por mim outra vez, o caso Floriano Peixoto, por causa da Guerra Civil, 2 guerras civis, por causa de Fernando Collor, que pegou pior, isso que é herança maldita, uma inflação de mais de 1000% ao ano e tal. Ela pegou uma outra situação econômica, está empurrando a herança maldita que ela produziu, ela está aprofundando ainda mais. Então o curioso é que o governo Dilma vai iniciar dia 1º de janeiro, já com um governo velho. A impressão que dá é que é o Sarney, volta a dizer, em 1989. Agora, vamos voltar lá para finalzinho de 99, começo de 2000, quando foi criada uma coisa para colocar ordem na casa, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que basicamente é assim, é uma lei que diz, o governante não pode fazer o que der na telha, tem que cumprir metas, porque o dinheiro é público, né? E antes a história nos mostrou que cada um fazia o que queria. Aí tem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos agora, quase 15 anos depois, né, uma mudança no meio do processo. Isso é uma porteira perigosa, não, Vila? É andar um passo de 15 anos lá para trás. Isso é perigoso, porque o que o governo está fazendo é uma das grandes conquistas desse momento, do final do século XX, ainda na segunda presidência Fernando Henrique, foi um processo de reestruturação do Estado e que foi essencial para os dois governos Lula. Para o êxito econômico, que teve êxito pequeno, mas teve. Né? Lembrando que em 2009 teve recessão, o Brasil teve um crescimento negativo de menos 0,3%. Mas se teve um crescimento nas duas presidências Lula, foi graças ao trabalho feito anteriormente, inclusive em relação às contas públicas, que isso foi essencial. O curioso é que o governo Dilma é tão desastroso que agora quer consertar o desastre, mas não mudando a sua política. Falou, não, vamos ter responsabilidade, vamos em relação à questão da inflação, em relação ao déficit. Não, resolve falar, não, o que é déficit pode não ser déficit, vai virar superávit, vamos começar a alterar todas essas contas. Isso pode ter um efeito nocivo em cascata para os governos
estaduais e dos governos estaduais para as prefeituras. E na hora que você desarticular as contas públicas, eu quero ver quem vai conseguir consertá-las. Portanto, a atitude do governo Dilma é claramente um crime de lesa pátria, né? Além de ser o governo mais corrupto da história, é o governo economicamente mais incapaz, porque nós estamos numa situação econômica que ela herdou, que não era uma situação catastrófica, é diferente de outros governos que foram obrigados a fazer planos de estabilização, diversos que nós tivemos na década de 80 até a década de 90 e tal, não é o caso dela. Ela pegou uma situação econômica relativamente estabilizada. Nós não temos uma crise econômica mundial porque ela dá um relato do mundo que não existe, é delírio. A presidente delira. Ela diz que a economia mundial está em crise. Não há crise na economia mundial. Ela desenha um cenário orçamentário e de contas públicas dos principais países do mundo que também não existe. Eu não sei de onde ela tira aqueles dados e tal. Portanto, ela volta ao Brasil depois dessa reunião já como uma presidente absolutamente enfraquecida, quando ela está exatamente há 45 dias de tomar posse no novo governo. Portanto, ela já nasce velha e fadada ao fracasso. Por isso que quando nós conversamos a semana passada e dissemos aqui que Dilma pode ser Dilma breve, pode, porque não há caso na história do Brasil que um governo inicie tão desmoralizado como Dilma iniciará sua segunda presidência no dia 1º de janeiro de 2015. O Heitor Bolfo. Olá, meu nome é Adolfo Saxida e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse absurdo que o governo está fazendo de querer mudar a LDO, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por que ele quer fazer isso? Porque ele não economizou o dinheiro. O governo, ele tinha que ter economizado o dinheiro. Como ele não economizou, olha só que truque bacana. Ele vai falar assim, olha, eu economizei. E como é que ele vai fazer isso? Mexendo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que o governo vai fazer, tecnicamente, é o seguinte. Ele vai permitir que o próprio governo possa dizer o seguinte, aquele dinheiro que eu gastei nas obras do PAC, eu economizei. Aquele dinheiro que eu não recebi, porque eu dei desonerações tributárias, eu poupei. Gente, isso é mais ou menos igual aquele marido pinguço. O cara enche a cara, bebe direto, aí chega no final do ano, ele não tem dinheiro. Aí a mulher dele fala, cadê o dinheiro? Aí o pinguço fala, veja bem, aquele dinheiro eu investi na cachaça, eu investi não sei aonde. É isso que o governo está fazendo. Ele pegou um dinheiro que ele gastou e ele quer convencer nós que ele economizou. Desde 2009, eu falo que o superávit primário é obra de ficção científica. Porque desde 2009 o governo faz truques nele. Então, com muito orgulho, eu fui o primeiro analista econômico que apontou que o superávit fiscal já era obra de ficção científica. É lógico, depois de mim vieram outros também. Mas você pode olhar, a partir de 2009 eu já falo isso. E agora virou uma palhaçada. Eu acabei de ver a entrevista do Mercadante para Miriam Leitão e ele diz o seguinte, aqui é tudo claro, eu estou dizendo que eu quero economizar, então cabe ao Congresso decidir. Se o Congresso não aprovar a lei, então a gente para as obras, a gente para as transferências, vai gerar desemprego. Poxa vida, o Mercadante, voltando ao exemplo do marido pinguço, é aquele marido pinguço que fica 10 meses do ano sem trabalhar. Aí no 11º mês do ano ele começa a trabalhar e descobre que não vai ter dinheiro para o Natal. E aí ele fala, é culpa dos outros. Pô, Mercadante. E o mais engraçado é o Mercadante falando que quem não sabe matemática, pô, Mercadante, não inventa. Todo mundo sabe que matemática não é o seu forte. Mas isso não interessa. O que interessa é, o governo passou 10 meses torrando dinheiro. Passou as eleições dizendo que não tinha problema fiscal. E agora quer dizer que o problema não é do governo, mas é da oposição que não quer aprovar que o governo diga que economizou um dinheiro que ele não economizou. Olha, a manobra do governo é essa. Ele quer convencer a sociedade que ele poupou um dinheiro que na realidade ele gastou. Isso é mentira. Mas agora... Meus amigos, a política econômica do PT, desde a origem, tem sido um desastre anunciado. Nos 2 primeiros governos Lula ainda tentaram manter certas aparências, mas com a Dilma, a tal política desenvolvimentista entrou em pauta para não mais sair. Quem acompanha aqui os meus comentários e quem está atento ao noticiário sabe que a situação das contas públicas do Brasil
e os desequilíbrios que tomaram conta da economia são muito fortes e inúmeros. Basta lembrar aqui da meta do superávit fiscal, que não será obtida, a inflação, que está batendo recorde, a déficit do balanço de pagamentos, e não podemos esquecer a questão fiscal mais geral. Nós temos aí um governo que tende a gastar demais e perdeu o controle das coisas. São 2 anos de poder e tem mais 4 pela frente. Mas o PT não aproveitou para tirar lições desse processo. Ao contrário, acha que a realidade pode se encaixar nas suas ideologias. E não pode. O que nós temos agora, aí, com as 2 iniciativas de Dilma Rousseff, a primeira de tentar, via Congresso Nacional, mexer na lei orçamentária e reduzir a meta de superávit primário, e a segunda, que é tirar os investimentos do PAC, essa pérola, da conta. Tudo mostra que a presidente não quer saber de austeridade. Na verdade, ela está praticando conscientemente a chamada irresponsabilidade fiscal. E a gente sabe onde vai dar isso. Mais inflação, desemprego, desequilíbrios e a imperativa necessidade de aumentar impostos. É questão de tempo. Meus amigos, só que a realidade não se deixa enquadrar. Todo mundo sabe disso, toda a gente sabe disso. Então, o que devemos esperar? Devemos esperar o desastre. E pior a situação, o fato de que estamos em véspera de nomeação de um novo ministro da Fazenda. Ao tomar essas decisões, a presidente da República simplesmente delimita o terreno de ação desse novo ministro. Tomou a posição. O caminho da austeridade foi formalmente abandonado. Então, meus amigos, nós vamos ter aí provavelmente um desastre econômico rápido. O desfecho não vai demorar muito não. O mercado vai refugar, os preços vão disparar, o câmbio também, e os problemas de balanço de pagamento serão aumentados enormemente. É simples assim, é o que deverá acontecer. Prestes a se aposentar, o ministro José Jorge, do Tribunal de Contas da União, disse em entrevista ao site de Veja que a manobra fiscal, a qual o governo recorreu para evitar o descumprimento da meta do superávit primário, acelera a perda de credibilidade das contas públicas. Ele compara a situação à da Argentina. Desistiu do superávit primário, quer dizer, há uma espécie de, nós poderíamos chamar de argentinização das contas públicas. Quer dizer, hoje em dia os agentes públicos e privados, terceiros inclusive, já não acreditam mais nas contas que o governo apresenta. Cada um apura suas próprias contas. José Jorge disse também que a situação dos reservatórios das hidrelétricas é pior do que a de 2001, quando ele assumiu o Ministério de Minas e Energia e deu início ao processo de racionamento. José Jorge afirma que o sistema caminha para um colapso e que o governo já deveria ter começado a incentivar uma economia no consumo de energia. Já devia ter feito. Estão aumentando o risco a eles mesmos, porque pode chegar um momento que eles vão ser obrigados a fazer em uma situação muito pior do que poderiam ter feito antes.